Muitas pessoas procuram a unidade de saúde, o nutricionista, com o intuito de prescrever um suplemento, algum mineral, mas nós nutricionistas temos um cuidado de sempre estar orientando sobre as questões das verminoses, né? O que são verminoses? São esses parasitas que às vezes pode estar ali no hospedeiro, né, no ser humano, e que não aparece sintoma nenhum. Então, nós nutricionistas temos como obrigação ter esse cuidado antes de estar fazendo uma indicação de algum suplemento para que esse verme não venha estar se fortalecendo dentro desse indivíduo. Então, no caso, muitas pessoas chegam aqui em busca de uma vitamina, mas na verdade pode ser um caso de verminose. Conta pra gente mais como identificá-los. A verminose, os vermes, os parasitas, normalmente eles não têm um sintoma, mas também eles se camuflam em sintomas muito parecidos com os sintomas do dia a dia comuns. Por exemplo, diarreia, prisão de ventre, intestino às vezes está um pouco preso, dores abdominais, né? Dores na barriga, coisas assim relacionadas até mesmo do dia a dia. Também pode acontecer de ter tosses, criança com dificuldade de aprender, criança com dificuldade em crescer, que não consegue aumentar o peso. Tem vários sintomas, então ele se camufla em alguns sintomas comuns à população. E quando acontece de não haver um sintoma, né, que é muito comum, esse verme ele pode ficar por muito tempo dentro desse ser humano, dentro desse hospedeiro, né? Então, não necessariamente vai ter sintoma, mas, normalmente, o pessoal que chega a ter algum sintoma assim, até mesmo a questão de anemias, a cor da pele, a coloração da pele, né? Algumas crianças também podem apresentar coceiras nas regiões íntimas, né? Então, normalmente são esses os sintomas. Então, seu papel aqui dentro da Secretaria de Saúde, né, na forma de auxiliar as pessoas. Antes de qualquer indicação sobre suplementação, sobre dietas, eu gosto de sempre estar orientando os meus pacientes a estarem procurando uma farmácia de confiança, um médico também, até mesmo o pessoal aqui da unidade de saúde aqui que a gente trabalha, né, para estar fazendo essa indicação do vermífugo, né, específico para o parasita. Porque algumas pessoas têm até aquela questão assim, mas eu tomei o vermífugo na época da pandemia, né, ivermectina. Porém, a reinfecção, essa contaminação novamente do parasita é muito comum. Então, é importante que a população faça o uso do vermífugo, mesmo quando não apresenta algum sintoma, pois não é uma medicação que possa fazer mal, que possa ter algum outro efeito colateral, mas que vai garantir que evite até outros problemas de saúde, porque o parasita, quando acontece de uma pessoa ter essa situação de ter um parasita, pode acontecer várias outras doenças relacionadas que poderia ter sido resolvido com simples vermífugo, que o ideal seria que a pessoa usasse de 6 em 6 meses, né? E que busque esse acompanhamento médico para poder estar fazendo essa limpeza no intestino, para depois fazer uso das suplementações, das vitaminas, dos minerais. É mais comum em crianças, mas adultos também podem contrair, podem ter. A gente costuma falar que o verme ele não escolhe o hóspede, né? Mas pessoas que estão em situações de falta de higiene, saneamento básico, que não têm acesso à água filtrada, ou que não ferve a água antes de consumir, né? Às vezes não tem acesso a essa água mais limpa, o ideal seria que fervesse essa água. E também pessoas assim não escolhe classe econômica. Pode ser desde o mais simples até o mais sofisticado, ele pode estar
entrando aí nesse ser humano. Então, é muito comum ter problemas de saúde, independente da faixa etária, e, assim, lógico que pacientes humanos, né, seres humanos que têm uma resistência maior, pode ser que elimine esses parasitas aí sem o uso de algum vermífugo, algum medicamento. Mas crianças, normalmente, que estão em construção de imunidade, têm uma contaminação maior do que a pessoas adultas. E também idosos, né? Porque a questão da imunidade dos idosos também está muito parecida com a questão da imunidade das crianças. E onde que ele fica mais alojado? Olha, normalmente os parasitas ficam no intestino. Quando acontece da gente pedir o exame de fezes, né, os médicos vão lá e faz o pedido de exame de fezes, nem sempre o parasita ele está ali presente naquele material que foi colhido naquele momento. Porque o parasita, dependendo do tipo do parasita, ele não está no intestino. Então, ele migra dentro do nosso sistema digestivo. Tem parasitas que pode estar no fígado, que pode estar até mesmo nos pulmões, que pode estar até mesmo no cérebro. Então, tem situações assim que quando a gente faz o exame de fezes, né, que ele leva para análise, possivelmente não pode ter, porque é um exame de sensibilidade baixa. O que significa isso? Significa que eu posso ter um parasita, mas isso não mostra, não manifesta em nem exame bioquímico. Por isso que a gente sempre orienta, de independente se fez o exame de fezes ou não, para estar fazendo o uso do vermífugo com mais frequência. Esses parasitas, eles costumam ter um tamanho, costumam se desenvolver dentro da pessoa? Como é que é feito esse processo digamos assim, de crescimento dele? Tem vários tipos de parasita, né? Se a gente for olhar, assim, estudar casos e casos, a gente tem que ir mais pelas regiões, né? Mas, normalmente, a contaminação são pelos seus ovos, né? Que até mesmo por feridas, pela água contaminada, pelo alimento que não foi higienizado antes da gente colocar ele na geladeira. E também tem a reinfecção fecal oral, que a gente costuma falar que é quando a gente vai ao banheiro e não lava as mãos direito, né? E aí a gente vai comer alguma coisa. E também quando tem uma questão de um parasita um pouco mais difícil de lidar, é sobre as questões das carnes mal cozidas, né? Carne de gado, carne de porco, aonde tem essa contaminação através das fezes do ser humano, e esse animal vai lá e tem um contato com essas fezes desse ser humano. Então, esse animal ele vai contrair esse parasita, que automaticamente eu posso adquirir esse parasita através da carne que foi mal cozida, né? Então, por isso que é importante a gente estar atento a de onde vêm os alimentos que a gente come e a forma com que a gente vai prevenir essa limpeza, né, desse alimento ali. Falando na questão dos alimentos, como a gente pode limpá-los, higienizá-los da forma correta? O ideal é que quando a gente vá na feira municipal, no supermercado, a gente chega em casa, prepara uma solução dentro de 1 litro de água para 1 colher de sopa de água sanitária. Então, eu vou colocar todas as minhas verduras e as minhas frutas ali, antes mesmo de eu colocar na geladeira. Aí o pessoal fala assim, mas eu posso consumir esse alimento mesmo depois de eu colocar dentro dessa solução com água sanitária? Sim, porque a quantidade que eu vou ingerir é bem pouco na alimentação. E quando eu vou preparar esse alimento, normalmente a gente pega ele da geladeira e dá uma pré-lavada nele. Mas o ideal é que a gente sempre faça essa pré-higienização antes de colocar ele na geladeira, né? E que as carnes, o frango, carne de suína, seja bem cozida quando você não sabe a procedência desse alimento. Outra forma também é estar fervendo a água, né, que a gente vai beber, porque nem sempre a pessoa tem acesso à água filtrada. Então, o pessoal tem muita dúvida sobre qual tipo de água tomar, né? Então, se você não tem condições de comprar uma água mineral ou mesmo não tem acesso a um filtro, né? Que pode até ser mesmo aquele filtro de barro, aonde você faz a troca da vela do filtro com frequência, né?
você pode estar fervendo essa água antes de estar bebendo ela também. Após esse tratamento com vermífugo, aí sim vem a suplementação, as vitaminas. Conta pra gente mais. Sim, aí é onde chega a parte interessante da gente fazer essa suplementação. Por quê? Eu sempre oriento que faz o uso do vermífugo, né, com orientação médica, certinho, e depois a gente vem fazer a suplementação com os lactobacilos. Por que lactobacilos? O vermífugo em si, ele pode sim dar uma alteração na minha flora bacteriana, né? No caso, no meu intestino. Então, pode causar um pouquinho de náusea, um pouquinho de diarreia. Então, eu acabo que eu mato a minha bactéria intestinal saudável, né? As bactérias intestinais. Então, o ideal seria que depois do vermífugo, a pessoa busque fazer o uso de lactobacilos, né? O que tem de natural? Lactobacilos temos o kefir e a kombucha, né? Que elas vou falar assim, são micro-organismos vivos que a gente vai ingerir na alimentação para repor a flora intestinal. Só que esses lactobacilos, eles necessitam de alimentos, porque é como se fosse uma cultura mesmo dentro do meu intestino. Então, eu coloco os lactobacilos, que são os probióticos, e eu ofereço a esses lactobacilos os pré-bióticos, que são as fibras, né? Porque os lactobacilos necessitam de fibras para poder se alimentar e manter essa cultura alta. Então, através disso, vai melhorar minha flora bacteriana intestinal, vai melhorar a minha imunidade, vai melhorar a questão do meu intestino, vai melhorar a minha questão da suplementação. E quando acontece de ter até mesmo anemia, deficiência de vitaminas do complexo B, a gente sempre orienta, vermifugou, faça o uso das vitaminas do complexo B. Vai haver resposta na memória, na questão da concentração, na absorção de nutrientes, minerais, e a criança que às vezes está com deficiência de crescimento, né, dificuldade de crescimento, ela vai conseguir desenvolver mais, entendeu? Então, desde a criança até o idoso é sempre interessante. Vermifugor, faça o uso, no mínimo, de um tipo de vitamina do complexo B.